Bom dia, bom dia. Eu estava há pouco na rua dirigindo e observando certos comportamentos, que é uma coisa que eu observo o tempo todo na rua e do que eu vejo na televisão sobre os assaltos cada vez mais frequentes usando motocicleta, usando moto, dentro da cidade. Nas grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, o tempo todo. Cidades do interior, de vez em quando eu vejo também na televisão acontecendo, mesmo em cidades pequenas, assaltantes usando a cobertura do capacete. O capacete, quando eu era jovem, eu tive uma moto com 20 anos, dos 20 aos 23 anos, tive minha primeira moto. Naquele tempo, o uso do capacete não era obrigatório e ninguém usava dentro da cidade, só quando ia para a estrada. Como minha moto era pequena, eu era um motoqueiro pano na época, né? Então eu não usava capacete, eu nem tinha capacete. Mas depois de um tempo, por conta de tantos acidentes e danos na cabeça, no cérebro, por conta de acidente, né, de pancada na cabeça, acabou que o Congresso aprovou uma lei obrigando o uso do capacete. Hoje o uso do capacete é obrigatório, seja na cidade, seja nas estradas. E os bandidos, então, foram aos poucos se aproveitando do capacete que esconde completamente o rosto e baixa a viseira, às vezes escura, fumê, né? Está escondido, está irreconhecível. Nós vimos agora há poucos dias, na semana passada, o assassinato do ciclista em São Paulo, capital, porque ele parou, pegou o celular, ou para atender uma ligação, ou para olhar alguma coisa no celular. A dupla de motoqueiro passou, fez uma manobra perigosa, deu a conta, veio para a contramão para o outro lado, veio de novo, observando que ele estava ali completamente distraído em cima da bicicleta e já chegou com o comparsa da garupa, já chegou atirando, sem pedir o celular, sem falar nada, sem que o homem tivesse esboçado qualquer reação, né? Nem viu a chegada da moto, estava tão distraído. E ele já chegou atirando e matou o homem e pegou o celular e foi embora. Isso acontece no Brasil o tempo todo, isso está acontecendo o tempo todo. Estamos convivendo com verdadeiros lobos em motos, assaltando muito mais de moto do que de carro, porque a fuga é mais fácil na moto, dá uma contramão, sobe na calçada, entra no mato, se tiver uma trilha, né? Então a moto facilita a fuga, facilita a movimentação dentro da cidade e o capacete esconde a identidade do criminoso. Então, estamos convivendo dentro de uma selva com uma quantidade enorme de lobos em motocicletas, né? Se passando muitas vezes por motoboys, por entregadores, com aquela mochila quadrada nas costas. Muitas vezes você vê que o assaltante está com a mochila daquela. Então, as pessoas olham, é um motoboy, é um entregador, e aí não ficam alerta, não se precaveem, né? E acabam sendo assaltados. E eu estava pensando, principalmente depois desse assassinato agora em São Paulo, estava pensando, será que a gente vai chegar a um ponto em que o uso do capacete vai se tornar proibido, vai inverter, em vez de obrigar o uso para proteger a cabeça das pessoas, o cérebro? Será que a gente vai ter que chegar a um ponto em que vai ser proibido usar o capacete, pelo menos dentro da cidade, porque os assaltos são muito mais dentro das cidades? Será que a gente vai ter que chegar a esse ponto, deixar as pessoas com a cabeça expostas, para poder não deixar os criminosos ficarem invisíveis, não identificáveis, em cima de uma moto com o capacete? Será que a gente vai ter que chegar a esse ponto, né? A gente já vive alerta o tempo todo. Está na rua, se você está a pé na rua, passa uma dupla, dois rapazes em cima da moto, já fica alerta, já fica com ansiedade, já fica com medo, né? As pessoas já estão saindo à rua com medo, e medo principalmente dos motoqueiros. Tem dois numa moto, já acha que pode ser uma dupla de assaltantes. Claro que não são,
todos, são minoria, a maioria é trabalhador, é entregador, é motoboy, né? Ou está indo para a escola, está indo, seja lá para onde for, como eu fui também. Hoje eu sou um motociclista mais de estrada, né? Mas saio às vezes aqui na orla de Salvador também de moto. Então a gente corre também o risco de colocar tudo no mesmo saco, achar que todo motoqueiro é bandido, é marginal, é assaltante, quando não são. Mas os criminosos se aproveitam do capacete que os torna invisíveis, né? As câmeras filmam, mas como esse de São Paulo, a placa foi vista, a placa era clonada. Era uma placa fria clonada de outra moto. Era uma placa clonada, ou seja, ele sai na rua com a placa fria, clonada, a placa é falsa, não a placa verdadeira, e com capacetes totalmente invisíveis. E muitas vezes, até ontem, pelo menos, eu vi, a polícia não tinha conseguido identificar. E a mesma dupla que matou o ciclista, depois estava atrás de um motociclista em outra rua, também em São Paulo, e deu um tiro no motociclista pelas costas, deu um tiro nas costas, o motociclista caiu na frente e parece que o carro ainda atropelou, foi parar assim meio em cima dele. O rapaz também está no hospital, né? Então, estamos convivendo com lobos em duas rodas, uma grande quantidade de lobos, estamos virando todos cordeiros, aí à mercê dos lobos. Alguma coisa precisa ser feita pelas autoridades, legislativo, polícia, alguma coisa precisa ser feita para acabar com isso, né? Essa invisibilidade dos assaltantes, dos bandidos, dos marginais em cima de duas rodas, né? Fiquemos alertas, atentos, cuidado a usar celular na rua. Eu evito de todo jeito, se eu estiver na rua, pegar no celular no bolso. De jeito nenhum, ficar falando no celular, ficar olhando mensagem, digitando. Tem muita gente aqui em Salvador que anda na rua olhando o celular, digitando mensagem, né? Atravessa a rua olhando o celular. Cuidado, cuidado, porque os lobos estão aí à espreita dentro da selva que está se tornando as nossas cidades. Alerta, cuidado, e que as autoridades pensem muito em uma estratégia para acabar com isso. É uma breve reflexão um pouco diferente de hoje, diante dessa situação que eu tenho visto aí no nosso dia a dia. Vou ficando por aqui. Um ótimo dia para vocês.